Olá, bom dia. Hoje o nosso trabalho é sobre a Comissão de Ética em Enfermagem. O que é essa comissão? Essa comissão ela foi autorizada pela Resolução COFEN de número 172 no ano de 1994. Ela foi autorizada a criação dessa comissão e ela diz que onde houver serviços de enfermagem, deve ter uma comissão. Para quê? Para garantir ou tentar garantir a conduta ética dos profissionais de enfermagem. Nesses profissionais incluem os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares. É, e, as, e o que é ética, né? O que é moral? Que tanto se fala nessa comissão. A ética, ela é um conjunto de valores que norteiam a conduta humana. Essa conduta no cotidiano, nos comportamentos, nas ações, na sociedade num todo. E ela muitas vezes é confundida com as leis, porque elas falam sobre princípios, valores, moral. E, porém, apesar de ser muito confundida com as leis, ela está ligada ao sentimento de justiça social, porque ela possibilita que ninguém seja prejudicado, nem o paciente, nem o enfermeiro, nem o técnico, nem o todo da enfermagem. E ela está muito ligada à moral, porque como ela é um conjunto de regras, de valores, esses valores são muito ligados à moral. Porque o que é a moral? A moral ela é um conjunto de normas que são adquiridos pelo homem ao longo de toda a sua vida. São ações, práticas, tudo que o ser humano ele faz ao longo de toda a sua vida. E é legal ressaltar que a ética pode ser diferente em cada nicho. Existe a ética médica, existe a ética da psicologia, a ética da fisioterapia, não só ligados à saúde, mas ligados a todas as profissões, a vários grupos, e ela sempre remete a leis, a condutas, a regras, para que ninguém seja prejudicado. Então, o objetivo da comissão, né, essa comissão, ela é para isso, para que haja um equilíbrio entre todas as ações de todos os profissionais. Sobre a composição da Comissão de Ética de Enfermagem, ela sempre será composta por profissionais de enfermagem. Eles têm que estar legalmente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e têm que atender aos seguintes critérios. Ele precisa manter o vínculo com a instituição, estar em situação regular no que se refere às obrigações com o Corém de Minas Gerais, não possuir anotações de penalidade na instituição nos últimos 5 anos, não possuir condenação transitada em julgado em processos administrativos ou éticos nos últimos 5 anos. O colegiado da comissão de ética, ele será composto por 3 a 11 pessoas. É sempre um número ímpar. Os profissionais de enfermagem efetivos e seus respectivos suplentes, sendo um número X de enfermeiros e um número X de técnicos ou auxiliares de enfermagem. Esse número ele é definido na seguinte proporção: 2/3, no caso de profissionais, eles têm que ser enfermeiros, e 1/3 técnico ou auxiliar de enfermagem. O mandato dos membros ele será no período de 3 anos e será possível apenas uma reeleição ou recondução. O enfermeiro responsável técnico pelo serviço não poderá compor a comissão durante o exercício do cargo. E o presidente da comissão de ética de enfermagem ou seu substituto obrigatoriamente deverá ser um profissional enfermeiro. Também sobre a comissão de ética, a questão do funcionamento. São algumas reuniões periódicas, geralmente a cada 30 dias, sobre a convocação do presidente, conforme o cronograma e a pauta
pré-definidos e aprovados pelos membros da comissão. Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente ou por uma maioria simples dos membros, com antecedência de 10 dias, com pauta definida no edital. Toda reunião deverá ser lavrada em ata pelo secretário ou membro efetivo substituto e assinada pelos presentes com indicações de posicionamento e votos, caso existentes. Todo o processo de trabalho da comissão serão democráticos e os membros efetivos terão direito a voz e voto. O presidente exercerá o voto de Minerva, em caso de empate, e os suplentes possuirão direito à voz em todas as reuniões e direito a voto quando estiverem substituindo o titular. As reuniões da Comissão de Ética serão abertas à comunidade de enfermagem da instituição, com exceção dos debates e procedimentos de sindicância e assuntos pertinentes à denúncia. A Comissão de Ética ela deverá manter atualizados os seguintes documentos: o regimento interno da Comissão de Ética de Enfermagem, o plano de ação e cronograma de atividade, o livro de protocolos, o livro de atas, o livro de atividades e treinamentos, arquivo dos documentos do processo eleitoral, certidão negativa de membros da Comissão de Ética de Enfermagem, atualizada anualmente, portaria do Corém de Minas Gerais e cópia de certificados de posse. Vou falar um pouquinho sobre as finalidades e as atribuições da Comissão de Ética. A comissão ela vai dar um suporte aos gestores na questão ética, então ela vai incentivar o cumprimento e a interpretação do Código de Ética entre os profissionais de enfermagem. As principais finalidades das comissões são orientar a equipe de enfermagem a desenvolver a assistência com qualidade e dentro dos pressupostos legais, receber e esclarecer dúvidas quanto aos aspectos éticos e técnicos da prática profissional, encaminhando as dúvidas para o COREN, promover medidas educativas que orientem os profissionais de enfermagem sobre os problemas, desafios e limites na prestação da assistência, em consonância com os princípios éticos, e promover a atualização, objetivando uma assistência de enfermagem com qualidade livre de riscos. As principais atribuições são divulgar o Código de Ética aos profissionais, estimular a sua implantação nas instituições, sensibilizar os gestores das instituições empregadoras quanto à aplicação e cumprimento do Código de Ética, orientar todo o processo da criação das comissões dentro das instituições e dar suporte depois de implantadas, prestar consultoria às comissões e aos profissionais de enfermagem e agir de forma preventiva nas intercorrências e conflitos éticos. As competências da Comissão de Ética de Enfermagem constam na Resolução COFEN número 172 de 1994 e da Deliberação COREM número 316 de 2009. Quanto às competências da Comissão de Ética, competem divulgar o Código de Ética e as demais normas disciplinares, promover e participar de reuniões, seminários, atividades que visem interpretar o Código de Ética, assessorar a direção ou gerência ou órgão equivalente de enfermagem, orientar a equipe sobre comportamento ético profissional e sobre atitudes não éticas, orientar o cliente, familiar e os demais interessados sobre questões éticas relacionadas ao exercício da profissão, promover ou participar de atividades multidisciplinares referentes à ética, apreciar e emitir parecer sobre questões éticas referentes à enfermagem, zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem. É importante também averiguar o exercício ético dos profissionais, as condições oferecidas pela entidade e sua compatibilidade com o desenvolvimento ético profissional, a qualidade do atendimento dispensada à clientela pelos profissionais de enfermagem e os fatos ou atitudes não éticas praticadas pelo profissional de enfermagem. Necessário também comunicar por escrito ao COREM as irregularidades ou infrações éticas, encaminhar ao COREM ou à direção, gerência ou órgão equivalente anualmente o planejamento das atividades a serem desenvolvidas e o relatório das atividades do ano anterior até 1º de março,
solicitar a assessoria da Comissão de Ética em caso de necessidade, cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento da Comissão de Ética e das decisões do COREM presentes no número 002 de 25 de janeiro de 2006. Foi. Bom, eu vou falar um pouco sobre as denúncias, procedimento sindicante e encaminhamentos. Bom, gente, a denúncia ela pode acontecer por parte ou do paciente, ou do profissional, ou do familiar do paciente, quando acontece alguma infração ética. No caso da charge, você promete que não vai me processar se algo der errado, e você morrer durante a cirurgia? Bom, é uma situação totalmente absurda, né? Porém, o paciente de forma alguma pode ser coagido dessa maneira. Então, no caso, ele poderia sim fazer uma denúncia. A denúncia, ela deve ser feita em punho, dizendo data, hora, local, onde aconteceu a infração ética. E, por fim, o paciente deve assinar. Caso ele deseje que a denúncia não seja exposta, ele pode pedir sigilo. Bom, feito isso, ele deve entregar essa denúncia até a algum membro da Comissão Ética de Enfermagem ou ao presidente, e esse membro ou presidente vai convocar uma reunião extraoficial que vai discutir o ato de infração ética. No caso, eles vão discutir se é uma infração ética ou não. As infrações éticas estão derivadas de imperícia, negligência, imprudência. Caso seja uma infração ética realmente, o procedimento é convocar um procedimento sindicante que vai ouvir as testemunhas e as pessoas envolvidas no processo. E ao final, inclusive, eu esqueci de dizer, mas assim, são convocados 3 membros, vai escutar essas testemunhas e os outros 2 vão transcrever as falas. Ao final, essas pessoas assinam as falas do que foi dito, cada folha, e a comissão entra no processo de encaminhamento, que ela vai avaliar se existem outras provas, procurar prontuários, câmeras, enfim. E aí, julga se é ou não um caso de crime ético. Caso seja um crime ético, ele é encaminhado até o COREM, e caso não seja, ele é arquivado. Eu vou falar também sobre o processo eleitoral. A escolha dos membros para atuar na Comissão de Ética e Enfermagem preferencialmente ocorrerá através do voto direto, secreto, facultativo e periódico. O processo eleitoral deverá ser iniciado até 60 dias antes do término do mandato da comissão em exercício, devendo o edital público de eleições ser fixado em painéis de informações internas na instituição e em todos os setores em que sejam prestados os serviços de enfermagem, e circulado nos canais de comunicação institucional por no mínimo 5 dias anteriores à inscrição à inscrição de candidaturas. A comissão eleitoral, após autorização do COREM, deverá elaborar e publicar o edital de convocação para o processo eleitoral no prazo de até 5 dias. Os editais públicos deverão ser instrumentos legais publicados pela comissão eleitoral para a organização do processo e definição dos prazos de cumprimento. O prazo do processo eleitoral deve garantir o exercício da democracia, a publicidade e a igualdade de oportunidades, bem como atenderem às regras gerais dos artigos 6º e 10º da 2ª Resolução do COFEM. Todas as etapas do processo eleitoral deverão acontecer no prazo mínimo de 20 e máximo de 60 dias, entre a convocação e o pleito. Todos os documentos elencados na seção 4ª do artigo 34 deverão ser encaminhados ao COREM pelo e-mail no prazo máximo de 30 dias antes do término do mandato, para as providências legais e homologação dos resultados e da posse.
devem ser garantidos os seguintes prazos: 10 dias de publicação do edital de convocação e do término do período de inscrição das candidaturas, né? E 5 dias de campanha entre o edital de deferimento de candidaturas e o pleito eleitoral. As eleições, elas deverão ser realizadas durante o horário de trabalho, respeitando todos os turnos e escalas de revezamento, de forma a garantir condição de acesso e exercício direto de voto a todos os interessados e aptos da comunidade de enfermagem. O resultado do processo eleitoral, ele deverá ser publicado em edital pela comissão eleitoral, com descrição de número de votos de cada candidato, com a classificação por voto e por categoria. Após a realização de todas as eleições de todas as ações educativas, sensibilizadoras e cumpridos os prazos legais para inscrição dos candidatos para a comissão de ética, e não havendo interessados para o pleito, a comissão eleitoral deverá encaminhar os documentos para a comissão de ética do Corém e solicitar do enfermeiro RT que indique profissionais para compor a comissão de ética, respeitando os critérios do artigo 6º por designação. Caso o número de interessados aptos para a comissão de ética seja inferior à quantidade estabelecida neste regimento, o enfermeiro RT deverá designar profissionais para completar o colegiado da comissão de ética. Toda a documentação deverá ser autuada de forma cronológica e encaminhada à Comissão de Ética do Corém de Minas Gerais, por e-mail, para os trâmites legais. Bom, essa foi nossa apresentação. Esperamos que tenha gostado e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Obrigada.